Fala pessoal, Papo à Vista no ar, mais uma terça-feira, mais uma história de sucesso, de empreendedorismo, uma história inspiradora para você. Já encaminha esse link para aquele amigo seu que precisa conhecer a história de ninguém mais, ninguém menos que... Pacola. Tenente Coronel Pacola. E aí, rapaziada? Bom demais. E aí eu não sei se eu abordo a carreira dele como... Empresário, empreendedor, político, agente público. a carreira de operador de segurança. Acho que todos, né? O que é isso, cara? Se vocês quiserem. Modelo, Polícia- o que mais que você faz? Polícia não tem problema com a abordagem, né? Então vocês podem abordar do jeito que vocês quiserem. Pode ficar tranquilo, meu. Pode vir na abordagem. Vem tranquilo, vem Pode- tranquilo. vem tranquilo que dá. Matando Que é uma a experiência positiva, fala, evite movimentos bruscos, né? Mas sabe por que a gente fala isso? Porque a capacidade do ser humano de se reinventar, de se adequar, de estar sempre... Porque a sociedade é essa, está sempre em movimento. E esses dias eu estava vendo uma entrevista do empresário, ele falou assim, não é aquele que descobre ou prevê o futuro. A empresa de sucesso não é aquela que descobre, que se antecipa. Ela é aquela que se adequa rápido. Exatamente. Por isso tem muita empresa que morre. Porque ela viu a situação, mas Não, ela... peraí, Vamos veja bem. bem. E nisso a pequenininha que tem a capacidade de pivotar, de se mudar, pô, na hora já se adequou. E você é essa metamorfose ambulante, né, cara? Eu acredito muito nessa mesma visão que não é o mais forte, não é o mais hábil, mas é o mais adaptável, né? Boa. Nós temos um conceito novo, muito forte hoje nas operações especiais já, né? São uns 10 anos mais ou menos, que é o conceito do antifrágil, né? Muito se falava sobre resiliência, né? Então, assim, a resiliência é você conseguir resistir a todas as pressões e voltar no mesmo estado que você estava inicialmente, né? E a construção do ser antifrágil, o ser antifrágil é aquele processo, por exemplo, da transformação do diamante, que ele vai, na cada pressão que ele sofre, a cada intempérie que ele sofre, ele volta e ele vai ficando melhor, ele vai ganhando mais valor, ele vai ganhando mais robustez, mais resistência. Então, até deixo já uma dica aí, quem quiser tem o livro, né? O Homem Antifrágil, tem vários... É do Nassim Taleb, né? E hoje tem vários autores, inclusive, né? Também que publicam, e muitos deles que são ex-operadores de operações especiais americanos e falam muito sobre esse conceito. No Brasil há uns 10 anos, mas os Estados Unidos já fala isso desde o final da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, no conceito de formação dos homens de operações especiais, da doutrina de comandos, né? E que eles falam da forja, né? No fogo bem mais forte que se forja o aço bom. Então, esse processo de forja, nasceu esse conceito do antifrágil, e eu acho que é muito disso, né? A empresa precisa ser antifrágil. As empresas vão sofrer a todo momento, é oscilação do mercado, é concorrência, e ela precisa ser antifrágil, ou seja, ela não pode ficar pensando no problema, ela tem que pensar o seguinte, qual que é a solução que a gente tem, a solução A, B, e tomar decisão. Acho que essa questão da demora para tomada de decisão também é um fator preponderante, né, para o sucesso de qualquer negócio e para o sucesso na vida também. Isso acontece na nossa vida pessoal o tempo todo, né? Nessa frase eu identifiquei assim, uns 3 amigos que tem empresa que é o super frágil. Tem o antifrágil, tem o super frágil. É o cara que tá esperando ainda. Fala, não, espera, né? Espera que as coisas vão acontecer, a gente vai voltar pro mercado. Assim, irmão, Passou. já era. Não tem tempo, né? Não tem tempo. Adaptabilidade, a palavra-chave. É a lei da selva, né? Isso é adaptabilidade. Aquele que não se adapta, ele se extingue, né? Se você for olhar na história, né? Os animais que foram extintos, logicamente aqueles que não foram extintos por uma ação humana, né? De caça e tal, mas aqueles que foram extintos ao longo do tempo, eles foram extintos porque eles não conseguiram se adaptar, seja ao ambiente, seja aos predadores, seja... Então, assim, se você não conseguir se adaptar, meu irmão, você vai sucumbir. Você pode ter certeza que você vai fazer parte da história, né? Que top. Então, e tem uma frase acho que bacana também, é que a diferença do carvão pro diamante é que o diamante é um carvão que se deu bem às pressões. Exatamente. Porque a composição química é a mesma, né? É a mesma. Carbono e tal. Só que um com grande pressão por um longo tempo virou diamante. Exatamente. E o outro, sem pressão, né? Continuou o carvão. Continuou o carvão. Que louco isso, né? Eu sempre gostei de trabalhar sob pressão. Eu nunca gostei assim, das condições normais de temperatura e pressão. Eu acho que muita gente fala a respeito disso, né? Também, né? A linha média. Então, assim, ninguém gosta de ser chamado de medíocre, né? Da mediocridade e tal. Que vem dessa questão, né? Da mediana,
E eu sempre gostei muito de trabalhar nesse conceito da alta performance, né? A gente tem alguns trabalhos hoje, a gente vai falar muito um pouco, né? Na minha vida tem muita coisa que eu faço, mas uma das atividades que eu exerço são palestras nas empresas. A gente faz 2 palestras, uma se chama Vencer ou Vencer, a estratégia dos caveiras. E a outra é liderança extrema, que é falar sobre exercício de liderança, sobre pressão e sobre circunstâncias de risco, né? Então, isso tudo fez com que, logicamente, eu conseguisse trazer um pouco dessa minha história. Não sei se a gente vai falar de qual lado que vocês vão me perguntar, mas só fazendo um resumo, entrei com 16 anos, né? Primeiro colocado vestibular na época pro CFO, e saí com 19 para atividade operacional, fui direto para a Rádio Patrulha, trabalhei 2 anos e pouco na Rádio Patrulha e fui pro BOPE. No BOPE fiquei 10 anos. Nesses 10 anos do BOPS, eu terminei fiz o curso de operações especiais, terminei em primeiro colocado o curso de operações especiais, fiz o curso de operações táticas na Polícia Federal, fiz o curso de sniper na Polícia Federal, fundei o grupo de atiradores de precisão do BOP, coordenei e participei da coordenação do primeiro curso de operações especiais e dos demais aqui no estado, do curso de ações táticas dos estados. Então, a gente fez muita coisa e sempre atentando. Quando a gente fala de princípio, né? Eu gosto muito da questão doutrinária. Quando a gente fala de princípio, é aquilo que não se altera, né? Então, assim, desde o princípio, então, assim, é inalterável quando a gente fala de princípios. E aí eu trago muito desse conceito, doutrina e princípios das operações especiais para dentro do mundo dos negócios. E acho que isso faz toda a diferença em qualquer empresa, né? Quando a gente olha o Google, a gente pode falar um pouco a respeito disso, a gente pode falar, né, da Microsoft, da Coca-Cola. Todo mundo tem um pouco de conceito de operações especiais ali dentro. E não é algo fácil, porque operações especiais realmente não é algo fácil, mas passa por tudo. Desde o SR-Shine, né? Seleção, recrutamento, conhecimento, habilidades, desenvolvimento de habilidades e atitudes, né? Correção de atitudes. Então, tudo isso daí na seleção do homem, depois a criação do pertencimento. Pô, você fala hoje o Google, qual a empresa que você fala assim, olha, eu abro aqui para trabalhar de graça, você não vai ter remuneração, nada. Para você ter uma experiência de 60 dias de trabalho aqui dentro, não remunerado. Se o Google abrir, um monte de gente vai... O que justifica um policial ir pro BOP? Cara, você não ganha nada mais, nem um centavo a mais, pelo contrário, se arruma. Você não consegue fazer jornada extra, você não consegue fazer hora extra que tem hoje dentro da polícia, porque você tem que estar na prontidão. Você não tem nenhum benefício, mas é o sentimento de pertencimento, é aquilo que não é remunerado. Né? É a recompensa não tem preço, não tem preço, né? tem valor. Tem preço, tem valor. Então, é muito legal. E eu vou sempre, o tempo todo, eu cresci numa família de empreendedores, né? Fui pro serviço público, dos únicos da minha família, só tem eu e uma tia que fomos, né, servidores públicos, então a família toda é do setor empreendedor, já está na veia, e eu sempre coloquei isso também, sobre planejamento, educação financeira, eu sempre tive isso, que antes de eu estivesse no meio da minha carreira, eu ia começar a mexer, para quando eu aposentasse, eu tivesse, não imaginava que ia aposentar tão cedo, que ia para política, enfim, mas acho que essa parte de planejamento que é também. Você está falando que sua família toda é empreendedora, como é que foi sua decisão de fazer o CFO? Cara, eu sempre quis ser policial, era uma coisa que eu sempre quis ser seus policial. Pais eram o quê? Meus pais eram empresários, meu pai e minha mãe eram empresários, eles foram servidores públicos, e aí começa a minha história do empreendedorismo, né? Meus pais trabalhavam na época Telemate, e eles saíram, primeiro saiu minha mãe, depois saiu ele, mas eles viram uma oportunidade de negócio, então eles tinham filas longas para o pessoal ir comprar ficha telefônica para poder vender nos bares, que davam né, um valor legal para a venda das fichas telefônicas. E aí eles começaram comprando 2 motos e pegando as fichas, colocando centavo em cada ficha, entregando e vendendo direto nos bares, direto nos lugares que tinham orelhão. E o resumo bem rápido da história dessas 2 motos aí, depois meu pai saiu também, eles passaram a ser distribuidor exclusivo de ficha telefônica e depois cartão telefônico em Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia. Uau! E foram sempre vendo. Eles chegavam na rota, não vendia. Porque o telefone estava quebrado lá em Juíno, estava quebrado e não sei quanto tempo não vem técnico da Telemate para arrumar. Aí eles levaram a proposta para assumir toda a parte de manutenção dos orelhões também. Que
massa. E aí ele treinou os técnicos para ser vendedor e treinou os vendedores para ser técnico. E aí a equipe saía fazendo manutenção e venda das fichas e tal. E a empresa que, inclusive, onde é a sede da Força e Honra hoje, era a sede da empresa, né? É uma herança de família. E aí chegou uma empresa com mais de 700 funcionários, assim, ficou enorme. Legal. E que também depois não conseguiu se adaptar. Quando começou a telefonia celular, eles não souberam se adaptar, mudar. Não acreditavam que ia acabar, né? Como acabou realmente, né? O orelhão, o telefone público. E aí não conseguiram se adaptar naquele momento e acabaram encerrando as atividades. Mas ali assim, foi um grande aprendizado de muitas coisas. Desde o encerramento da empresa, uma empresa com 700 funcionários, sem ação trabalhista, né? De falar assim, ó, o que é devido, filho. Minha mãe fala muito, filho, se for para dever, deve para grande. Deve para banco, deve para Estado, mas não deve para pessoa pequena. Fornecedor pequeno, que você pode acabar com o negócio dele. A pessoa que tá ali, física. Que tem a pessoa física, falou, não faz isso não, porque isso você não vai ter paz pro resto da sua vida. Então, teve muito aprendizado, tanto no alto quanto na baixa, né? E a gente cresceu nesse meio, por isso que sempre teve essa veia empreendedora. E a oportunidade que eu tive de estar, primeiro de realizar um sonho, que era ser sonho de ser policial. E eu sempre quis ser policial e eu sempre quis ser de operações especiais, desde a época da academia. E como eu sempre fui gordinho, né? Sempre fui meio fofo, né? Pão doce. E aí, então, o pessoal fala, cara, como que você vai? Você não é referência física, você não é o cara de 01 de TAF, você não é o cara mais... Mas é meu propósito, eu vou. E aí, não só fui, como fui primeiro colocado do curso de operações especiais, né? Fui presidente da Associação Brasileira de Operações Especiais. Então, construí uma história que eu tenho muito orgulho dentro, né, dessa atividade. E isso me trouxe muito aprendizado, mas muito aprendizado. E aí eu vou sempre trazendo isso também para o mundo empresarial, compartilhando também com amigos, com pessoas, né? E desses aprendizados, acho que entender divisão de missão e tarefa, né? O que é individual, o que é coletivo, às vezes fala o que é propósito, né? Isso ressignifica muito o seu planejamento pessoal para estar alinhado com o seu planejamento empresarial, o seu planejamento familiar. Então, isso é muito... Isso para mim foi muito, muito bacana, essa experiência, né? Que, sem sombra de dúvida, foi o que me deixou... Com casca, com couro para resistir todas as pancadas, né, ao longo dessa trajetória que não foram poucas, né? Sempre foi o tempo, né? Mas é assim mesmo. Acho que é isso que faz a gente ser mais forte também e a história volta aí no carbono e o diamante, né? Verdade. Se não tiver pressão e não tiver dificuldade, não vai. No meio desse caminho seu aí, do CFO e das operações especiais, aí você abriu uma empresa. Isso, eu entrei como sócio cotista em 2012. Eu já ia por Estados Unidos, né? Vez e outra para lá. E eu sempre comprava couro, comprava material nos Estados Unidos. Na época tinha Uncle Michaels, a Safariland. Ainda não estava em desenvolvimento o polímero, né? O Kydex, ainda não existiam. Era tudo muito ainda Tava saindo na parte da cordura, tinha as tramas, né? O hipstop e tal. E eu trazia material de lá. E aqui eu conheci um artesão, ele até faleceu no ano passado, retrasado, o Xerife, que foi sócio também no início da Força e Honra. E aí eu trazia o material de lá, falei, cara, a gente não consegue fazer algo parecido. Aí pegava ali os conceitos e a gente começou a fabricar alguns itens. E em 2012 nós abrimos a Força e Honra para fabricar alguns itens que não tinha no mercado. A gente queria fazer para nós, principalmente para as atividades de operações especiais, que eram os coldres de perna, bornais de perna, os coletes naquela época... Começando a falar sobre colete modular, ainda nem eles existiam, mas era costurado os itens no colete e tal. E aí a gente começou, assim começou a Força e Honra, nós começamos a Força e Honra em quatro pessoas com 40 mil reais cada um, comprando as máquinas, começando um ateliê, ele junto com o know-how, os 40 mil dele foi no know-how de produção e tal. E dali pra frente a gente começou... E foi crescendo. Depois a gente entendeu a necessidade de uma loja multimarca. As pessoas iam, mas elas queriam também outras marcas. Não queria só o seu produto. Só o meu produto. Aí tinha as empresas de segurança para atendimento personalizado. E assim a gente foi. E aí foi, tem uma oportunidade, então vamos abrir uma outra empresa, que é uma loja multimarca. E mantém a fábrica. Aí, o pessoal que precisa de consultoria. A gente abriu a FH Assessoria, Consultoria, Gestão de Segurança Empresarial. E aí a gente foi, hoje, né, nós temos o centro de treinamento tático, tem o clube de tiro, tem a loja de armas, tem a loja de equipamentos, tem a fábrica da marca, tem assessoria, consultoria. Nós temos hoje uma série... Uma empresa foi pivotando, virou foi abrindo virou um grupo empresarial. E hoje, graças a
Deus, a gente está, né, caminhando aí, todas as empresas caminhando dentro do seu planejamento estratégico, lógico, sofrendo também, né, as mudanças de governo. Normal. Mas o que eu falo... Pandemia. Eu falo muito isso dentro da empresa. Eu falo, olha, isso vai afetar nós e a todos. Isso vai acabar o segmento? Acho que todo mundo vai fechar todo mundo? Não vai. Não. Ao mesmo tempo que a gente... mas vai diminuir muito o mercado. Mas às vezes a gente vai ficar com um pedaço maior da pizza. Você tem uma pizza de 10 pedaços. Você está dividindo com 10 pessoas, você tem um pedaço. Se você tiver um brotinho para dividir com 2, você tem metade de um brotinho que é maior do que aquele pedaço. Aquele 10ª parte da outra pizza. Então, eu acho que tudo isso leva em consideração, né? Faz parte, lógico, um planejamento para poder superar e exige muito da gente, né? Como gestor, como empresário, de estar à frente da equipe, fazer a equipe acreditar, porque assusta, né? Assusta. Nós tivemos uma queda de faturamento no ano passado de 90%. Uau. Você imagina uma empresa pegar um fluxo de caixa dela e reduzir em 90% a sua, né? Aí tive saída de sócios, falou, cara, não dá, cada um... E já tive vários sócios, nunca tive desavença, nenhum distrato de sociedade com problema ou perda de amizade, muito pelo contrário. Sempre foi muito transparente e acho que isso é igual a relação de casamento. Sociedade, né, é como se fosse um casamento. Quando tá bom, é tudo bom, e quando tá ruim, é crise e você precisa gerenciar. Né? E nessa gestão, se você não tá interferindo em valores, você não tá interferindo em princípios, você não tá passando por cima de coisas, né, que são inegociáveis, todo o restante você senta e negocia. Sim. Eu fico pensando, porque fala em negociar. Qual foi a operação que mais você teve que desenvolver? Aí eu estou falando operação policial. Sim. Que mais você teve que desenvolver essas habilidades de negociar, sabe? De ir além, fazer algo inusitado. Se adaptar, né? Se adaptar, que marcou mesmo. Você fala, essa aqui foi um sucesso. Quando fala de negociação, não tem como não lembrar de um cara que não está mais entre nós, né? Que é o Carlos Augusto Evani. Não sei se vocês chegaram a conhecer. O Evani começou, inclusive, esse trabalho dentro do BOP, a parte de negociação. Era um negociador nato. E eu vi muita negociação. Porque eu nunca fui do time de negociadores. Eu sempre fui do time do tiro de comprometimento, do tiro de precisão. Então, a gente fala que a gente é um sistema, né? Então, as 4 alternativas táticas começa primeiro você resolver na negociação. Não sendo possível, você vai para uma opção menos letal ou não letal, se tiver, né, opção. Depois para o tiro de comprometimento. E o último, que é a intervenção tática, que é a invasão propriamente dita, para resgate do refém e tal. Então, como eu era do tiro de precisão, eu estava sempre ali já apertando o negociador, né? Falei, cara, não vai. Libera. Vamos acabar com isso logo. Mas ele chama tiro de comprometimento por quê? Porque uma vida será comprometida. Não tem como. Então o pessoal fala, cara, não dava pra atirar na arma? Pô, não dá pra atirar na perna? Não dá pra atirar no braço? Não existe isso. O tiro de comprometimento é porque uma vida será comprometida para salvar todas as demais. Então, que estão em risco. Que estão em risco. É uma opção que o próprio agente causador, o causador do evento crítico ali, né, o perpetrador, ele que conduz, porque dá a opção para ele na negociação, olha, se entrega, não tem como, tá tudo cercado, tá aqui, você vai se entregar, e às vezes ele não dá essa alternativa, ou não aceita essa alternativa e acha que ele vai... E como ele começa a colocar em risco? A missão do atirador é observar, proteger e neutralizar. Então ele observa o cenário, passa informação em tempo real para todo mundo, né? Ele protege a equipe e o grupo de negociação. Nós temos alguns casos no Brasil e fora também, um exemplo, do cara que tá ali, de repente o cara aponta a arma pro negociador, ou aponta a arma pro time tático, ou ele faz algum movimento que leve ali, coloque alguém em risco. Às vezes o atirador ele efetua o disparo para neutralizar, não sabe se o cara vai atirar ou não, ele acaba, né, sendo neutralizado. E aí a última opção é essa de neutralização. Então, o tiro de comprometimento ele não tem essa opção do tiro da perna, tiro no braço, tiro na arma, tiro na... É lenda. Busca o T, né, que é o centro bulbo motor, onde você causa a neutralização sem espasmo. Então o cara pode estar com o dedo dentro do gatilho, cão puxado, ele não vai ter nem espasmo para apertar o gatilho. Ele desliga. O T aqui? O T é os olhos, né, e o nariz aqui. A gente fala o T para entender, mas o que se busca, né, é o centro bulbo motor, que é onde desconecta ali, você desliga a chave geral e aí não tem espasmo nenhum. Porque dependendo de onde for, o cara ainda consegue gerar um... Sim. O disparo no coração, né, mesmo. As pessoas não têm noção disso. Você dá um tiro no coração, pode ser
ser da arma que for. A pessoa não morre na hora. Ela tem ali 20 segundos do homem morto, né? Ela ainda tem capacidade, às vezes, mecânica, ficar, me deu um tiro no coração, deu mais um tiro, mais um... qual que é o excesso? É um a mais do que precisa. 2 tiros pode ser excesso, e nós tivemos ocorrência de cangaço, por exemplo, com 18 tiros de fuzil, 23 tiros de fuzil em um único corpo, em um único assaltante, só com uma equipe de 8, todo mundo tirando em menos de 2 segundos, ou seja, para você neutralizar o agressor, você não tem visada, não tem dá ponto um tiro de impacto. E fica, peraí, você neutralizou ou não neutralizou? O pessoal tem esse mito, né? Ele fala assim, mas foi abusivo, foi além do necessário. Excesso por quê? Não, porque foram 5 tiros. Foi, cara, né? Eu acho que no próprio desenvolvimento, na adoção do 9mm lá nos Estados Unidos, teve uma situação até famosa, né? De uns agentes do FBI que... Foi. O fracasso do Norte Hollywood, né? O cara tinha, sei lá, uns 15 já disparos 27 nele. disparos ele tomou. Aí matou ainda 2, 3 agentes. Você tá brincando 27 disparos? Esse é o famoso Stopping Power? É o mito do Stopping Power, né? O Stopping Power caiu também já. Nasceu por conta do... O 40 nasceu depois disso também. É um assunto interessante, né? Foge um pouquinho, mas a galera gosta. O Norte Hollywood foi um caso, o FBI teve um fracasso. Os Estados Unidos ele é muito forte nisso, né? Ele não assume, às vezes, de imediato o erro ou o fracasso. Eles preferiram culpar os calibres, que era 357 e 9mm. Mas não foi por causa dos calibres o fracasso. É que os agressores estavam extremamente preparados, todos eles com mantas de Kevlar, então eles estavam com proteção balística, foram 27 disparos, mas nem todos acertaram o corpo deles, acertaram a proteção balística, grande parte, alguns acertaram músculos, né? Então, para você neutralizar, você tem que acertar massa óssea de grande importância ou grandes vasos, senão não neutraliza. E nesse caso, tinha 357 com munição ogival, chumbo 38 no revólver, então a gente sabe que 357 é um puta calibre, 9mm também é um puta calibre, mas aí naquele momento foi quando eles colocaram que a falha no calibre e precisou... Aquela ocorrência, inclusive, né? O último caso, um dos caras, quando acabou toda a munição, ele suicidou, ele se matou. E o outro que foi pro embate, o pessoal da SWAT, quando foi fazer, que naquela época só a SWAT usava fuzil, os agentes não usavam fuzil, era só a SWAT. E aí, quando eles foram, você vê que o cara tá até de educação física, tá filmado, né? Real. Ele tá de educação física. Eles estavam treinando, colocaram o colete e foram pra ocorrência. E aquela ocorrência, o cara foi pra trás de um carro, o operador deitou. Aí volta a falar sobre adaptabilidade, né? Sobre você fazer aquilo que não é previsto, que o outro não tá pensando, agir fora do padrão. Ele deitou e viu que como eles estavam no carro, ele deitou e viu pelo pé. E aí o que ele fez? Ele conseguiu atirar, acertar a canela, aí desmontou, porque pegou a canela dele com um tiro, ele não conseguiu mais ficar em pé e deitou. Quando ele deitou, a sustentação o cara terminou de zerar ele. Aí ele vê que foi uma coisa que você não treina, não se treinava até então, mas sobre a perspicácia, né? Do operador, do atirador naquele momento ali de ver. Então, a atividade policial é muito complexa, né? Tem tanta coisa assim que daria pra fazer. Cada episódio gera outro aprendizado e que vai mudando os protocolos. Mas você estava dizendo da negociação. Isso. E na negociação, eu falo, o que eu tive, né, de mais... de usar a parte de negociação. Eu já conduzi algumas negociações, quando não tinha o negociador, principalmente o mais antigo na ocorrência, acabar conduzindo, mas eu lembro de uma ocorrência que me chamou muita atenção. Lá na Várzea Grande, nós tínhamos tinha acabado de chegar de uma operação de bastante tempo na mata, atrás de assaltantes de bancos. Nós estávamos desequipando a equipe dentro do BOP, chegou um chamado que tinha uma ocorrência na Várzea Grande de um roubo frustrado, o cara pulou dentro de uma casa e fez uma família de refém. Nossa. E aí, quando nós chegamos lá, ele já tinha atirado na equipe e tal, não tinha ainda matado ninguém, mas tinha atirado na equipe, tinha entrado pra dentro e era um ex-militar. Ele era ex-militar, então ele conhecia, ele foi e abriu o gás de dentro da casa e ele falava, olha, pode entrar, na hora que vocês derem um tiro aqui dentro vai explodir todo mundo. Isso de fato acontece, porque se tiver o gás aberto, qualquer fagulha que tiver dentro explode todo mundo. O gás solto, uma coisa é você, o gás ali vazando, você colocar o fogo, você vai lá, coloca a mão, sabe que não tem, mas se você vazou grande quantidade de gás dentro do ambiente, se você fizer uma faísca, às vezes até uma luz, que tiver filamento que ligar, causa uma explosão monstruosa. Então o cara abriu o gás lá dentro e falou, ó, não entra, se vocês entrarem aqui. E na condução, o tempo todo ele sabia que estava indo, fazendo a condução, e ele sabia o que o negociador estava usando de técnica. Então, né, no caso, eu estava ali, era um tenente da Rotan, eu junto, né, acompanhando. E aí nós tomamos a decisão para usar o tiro de comprometimento. Falou, cara, isso aqui não vai evoluir. Ele queria uma viatura para sair, para levar os reféns. Isso é impossível. Você não vai dar a viatura e não vai. Mas aí você muda para uma negociação tática, né? O que você faz? Você
finge que você está aceitando as condições dele para você dar condições para outras alternativas entrarem em ação. Também. Ou para entrar o tiro não letal, que seria uma descarga de elétrica, energia conduzida, que é uma taser ou spark, um tiro de comprometimento ou até a invasão. E aí iniciou uma negociação tática e falou, então tá bom, vamos colocar, estacionou a viatura da Rotan e tal, então falou, olha, que ele vier, nós vamos parar aqui para falar as condições dele de saída e tal, e o atirador tá autorizado, luz verde pro disparo. Tá bom. Beleza, fizemos tudo planejado, né? Aí volta aquela situação, tudo planejado, irmão, não tem erro. Atirador a 38 metros de distância, falou, ó, lindo. Os reféns eram menores, que eram dois jovens e o outro, então dava para identificar fácil, mesmo que tivesse, às vezes, muito próximo atrás, não ia ter perigo do disparo do projeto secundário, acertar. Então tava vindo tudo conforme planejado pro tiro de comprometimento acontecer. O que esse cara fez? Esse cara pegou o bujão de gás, entrou dentro do quarto, pegou um lençol, rasgou o lençol, enrolou como se fosse cordas, fez um light gear, fez um nó na cintura de cada um dos reféns, amarrou no bujão de gás para ninguém conseguir correr. Ninguém conseguiu correr. Juntou todo mundo próximo, foi lá, colocou um lençol em todos eles e saiu em direção à viatura. Tá todo mundo com o bujão de gás amarrado. Amarrado. E um volume só. Que era o lençol cobrindo eles. Você não conseguia identificar quem eram os reféns, qual que era a cabeça de quem, para conseguir fazer a visada positiva para vir pra viatura. E aí, mano? E aí quando chegou na porta, que tava para sair, aí volta de novo, né? Os operadores fora da curva e tal. Quando chegou lá para sair, falou, calma, não vai, calma, que ficou. Ele viu o que ele fez. Ele pegou o revólver, engatilhou o revólver e levou no bujão de gás. O operador que estava atrás do escudo, né? Tinha o escudeiro protegendo aqui, o operador por cima do escudo, falou, calma, segura. E estava uma distância, sei lá, 2-3 metros ali na saída da casa. O operador foi pelo braço dele, viu o braço que estava com a arma apontando pro bujão, seguiu o braço e chegou na onde estava a cabeça e fez um disparo. E o cara, pum, caiu. Desligou. Aí quando puxou, que tirou o lençol, o tiro pegou embaixo aqui assim. Nossa. Cara, tiro assim 100% perfeito. E aí soltamos, né? Cortamos os tecidos, tirou os reféns, família toda lá chorando, tá? O cara caiu. E aí você fala, irmão... Que adrenalina. Que coisa, mano. Você já tomou um certo, tiro? Eu não. Já tomei tiro no colete, mas em treinamento, né? Pra sentir como pra sentir o impacto. Pra sentir o impacto, pra você saber como é. Se a gente quiser agora pegar o Johan... Meu sonho. Não, pera lá. Tô passando do limite aqui, hein? Com colete, cara. Saudade do episódio que falava de comida. Não. Se a gente quiser pegar, botar um colete nele. Não precisa? Dá, né? Não pode. Dá. Não, então é o seguinte, é perigoso. Mas e a máquina de choque? Aqui dá. Também dá. Uma coisa importante, as pessoas têm, às vezes, muita dificuldade disso também. A gente vai dar instrução para as mulheres, até a gente vai ter, daqui uns dias, nós temos um programa que chama Só Para Elas, né? Que chama Self Defense, para as mulheres, são modulares, para as mulheres aprenderem a autodefesa e autoproteção. E aí, quando a gente vai fazer o curso, tem momentos do curso que a gente vai lá e fala assim, pega algumas e fala, olha aqui, ó, vem aqui, dá um choque em mim. A gente fala, dá um choque para você entender o que é. E algumas que forem voluntárias, quer sentir como que é, só encostar, o agente pimenta. Falou, olha, nós vamos... Porque a mulher não sabe, se ela não treinar, ela acha... E arma é igual. Quando você fala de defesa, é uma arma. Você vai tentar equalizar força. Se você não souber usar a lâmina, não adianta você ter uma lâmina que isso vai virar contra você. Verdade. Se você não souber usar o gás pimenta, você vai pegar no vento, vai ficar parado, vai apertar, vai vir em você em vez de chegar na pessoa. Você que vai ficar cego, você que vai ter obstrução de mucosa. Então, as pessoas precisam primeiro dominar aquilo ali e nada melhor do que você passar por aquilo. Logicamente, sabendo, né, de toda a segurança, você vai pegar um colete balístico. Bom, o colete balístico, ele é altamente testado, você vai fazer, e aí a pessoa, quando ela toma um disparo, né, no colete, é um porradão, cara. É um porradão, fica um puta hematoma, dependendo de onde for, até o órgão de baixo sente, né? Na verdade, ele tem, né, o mínimo, o máximo que ele pode ali afundar, né? O afundamento máximo, de deformação, que é o que dá segurança. Então, você consegue... O único disparo que eu não tenho coragem de tomar, e eu sei que ele causa lesão a ponto de romper, inclusive, estruturas internas, é a 12 de balote. A 12 de balote, ela tem energia, tanto que ela tem mais energia do que um 762 de energia, né? Você imagina, você tomar um tiro de 762, fica 15% de energia no corpo, ele vai embora, né? Imagina você ficar com
100% da energia do impacto desse em você. Então esse daí realmente, não tem coragem. Não dá não. Esse eu vi um youtuber Mas é importante a sensação. Então, às vezes a pessoa fala, cara, eu fiz voluntário no curso de balística que estava fazendo e falei, eu quero. Eu coloquei e aí várias vezes durante o curso, para demonstrar, a gente faz disparo um no outro, para demonstrar, para as pessoas entenderem, às vezes até para o policial ter confiança no equipamento. Então não é uma coisa também assim, não é muito diferente de você tomar, por exemplo, um chutão, você com um bem protetor dado, ali, um chute. Acho que você vai ficar só no chutão mesmo. Mas tem o choque, tem o gás pimenta, tem o gás pimenta, pô, tranquilo. Acho que é o seu bem, nada cara. que a gente não acorde, Uma né? Que não vez fica bom pros dois lados. 12 é duro, mas nada se compara ao 17 HMR. Lá vem. Aquilo é calibre. Tem um amigo aí, ó. Tem um amigo nosso que ele é defensor. Aquele ali é bom, pra caçar preá é ótimo. Eu vi um youtuber uma vez, o cara fez um teste, pegou um livro, sei lá, 300 páginas, aí deu um tiro, aí não passou. Falou, agora vamos gravar. Aí pegou um outro livro de 300 páginas, pode atirar. O tiro passou, matou ele. Tá aí na internet. Aí, pô, cara famosão. Famoso. Mas por quê? Testou com um livro A, na hora foi outro disparo, outra distância, às vezes milímetro que a capa era diferente, não sei. Ângulo que entrou. É a lei da selva também, esse né? ano Mas nós, burro isso daí. O burro paga e padece, né? Nós vamos trazer esse ano para cá também o professor João Bosco e o perito Barros, são os dois que fazem, né? Eles têm o duplo alfa e fazem um trabalho que chama balística de combate. E eles falam muito a respeito disso. Quando você está falando de... Uma coisa é um colete balístico, que você tem trama com processo, com teste, com tudo, e você tem uma margem de segurança altíssima. Até prazo de validade, né? Outra coisa é, um exemplo, televisão. Né? A televisão não é essas daqui, mas aquelas de tubo. O primeiro disparo de fuzil, ela segura. Você dá um tiro naquelas televisões antigas que tinha tubo. Ela não passava, mas o segundo já passa. Então, quer dizer que não vai passar em todos? Cara, tem um tiro de fuzil, outro pode ser que vai pegar em algum ponto e vai passar. Então, às vezes, a gente é igual a areia, né? Você pega um saquinho de areia, dá um tiro de fuzil, o alvo atrás. Assim, a 1 metro não pega o alvo, porque a areia segura ali, aquele saquinho de areia segura o tiro de fuzil. Por isso que tem sacaria de areia nas guerras, os caras fazem ali, por conta disso. Ela é muito boa para segurar, né? A absorver a energia do projétil. Então, ele fala muito a respeito disso, né? Cada projeto se comporta de um jeito, cada material se comporta de um jeito. Então, não dá para você comparar um produto feito por indústria, né? Projetado para proteção balística, com objetos improvisados, né? Você dá um tiro numa árvore e não passa. Mas você dá um tiro na mesma árvore e depois passa, né? O calibre, o 17 HMR, por exemplo, é um calibre extremamente perfurante. Tem alguns coletes, inclusive, que ele passa o colete. Não passa um tiro de 44, não passa um tiro de 357. Mas por quê? Porque ele é muito fininho, muito veloz. Então é como se fosse uma furadeirinha. Ele passa, né? Acaba passando algumas proteções balísticas aí. Fala isso, que esse amigo nosso, defensor, vai falar, eu não falei! O cara vai ter que dar 70 tiros para neutralizar o alvo. Tudo bem. É isso aí. Sabe, eu tô fazendo um paralelo aqui interessante. Tava falando com um pastor da minha igreja e às vezes a gente pensa assim, o que você entende de empreendedorismo? Você é pastor. Aí eu falei, olha, eu refletindo sobre isso, né? Falei, cara, pior que tem muita coisa que ele puxa. Por quê? Liderança, né? Numa empresa, se você não se identifica muito com a pessoa tal, você desliga. Na igreja, não. Você não simplesmente fala, olha, você não está performando, vai para outra igreja. Não, então você tem que desenvolver a sua capacidade de motivar as pessoas, resolução de conflito. E resolução de conflito numa empresa, você chega e fala, ou acaba esse negócio, os dois estão na rua. Já na igreja, não. Então um grande pastor com um monte de gente abaixo dele, ele tem capacidade de persuasão, de negociação, de resolução de conflito inúmeras, que o gestor tem que ter. Sim. E eu percebi que você tem isso por causa da corporação. Sem dúvida. Né? Você falou o exemplo da negociação, tem os seus pares ali, que você também tem que ter um poder de... Porque se você não for admirado pelos seus pares, numa operação ou né, capacidade de liderança, todos os setores e projetos que você liderou, você não consegue isso goela abaixo. Você tem que ser uma figura que eles nutrem certa admiração. Convencer e arrastar. E aí você vai empreender. Você pega todas essas chaves e aplica... Coloca na empresa. Né? Quais pontos você destacaria fazendo esse paralelo? Então,
dentro da empresa, eu acho que alguns pontos, né? Primeira coisa, o planejamento. Eu acho que isso é fundamental. Um plano ruim executado gera melhores resultados que um plano perfeito sem execução. Então, às vezes... Anota isso aí, hein? Às vezes o cara ele perde tanto tempo planejando, que ele não consegue agir. Quando ele decide agir, já tá tarde. Aquele plano dele já ficou ultrapassado. O cenário já mudou. Que aí volta para adaptabilidade. Então, cara, bota um plano em prática e executa. Ainda mais na iniciativa privada, que é muito mais fácil de você colocar. No setor público, às vezes a gente tem que fazer um convencimento. Vou dar um exemplo. Nós projetamos o curso de sobrevivência policial em 2017. Ele foi entrar em vigência em 2021, já 20 ou 21. Assim, foi muito tempo para poder convencer, acontecendo algumas coisas trágicas acontecendo, até vir aí alinhar os astros com vontade política, vontade interna, necessidade. Não, então vamos colocar para rodar. Então, e na iniciativa privada, não. Você consegue ser muito mais ágil se você quiser fazer, mas aí depende, lógico, também da liderança e depende de quem tá ali. Então, acho que esse é um ponto primordial. Ter um planejamento para você e você seguir ele. Até para você saber se ele vai dar certo ou errado. E outra coisa também, as pessoas às vezes têm dificuldade de seguir o planejamento, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu coloco, acho que é sobre, né? Fala assim, é mais fácil na iniciativa privada. Você tem dois caras, resolve esse problema aqui, ou vou mandar os dois, vou demitir os dois. Esse é uma condução padrão. A gente fala, né, do ordinário, o extraordinário. Dentro da polícia a gente fala policiamento ordinário e o OP, né, que é o policiamento especial e tal. Então, o que é especial não é o batalhão por si só. É o conjunto, né? É o homem, é o treinamento, é o equipamento, é tudo que tem ali dentro que torna isso especial. Então, dentro do negócio, eu também acho que essa aí volta na parte da liderança. Então, essa decisão de falar assim, vocês resolvem esse problema aqui, ou eu vou mandar os dois embora. Assim, o bom líder, ele não vai fazer isso. O bom líder não vai fazer isso. O bom líder vai primeiro entender o motivo do problema e vai tentar trabalhar na causa do problema e fazer deles, quando o cara fala assim, você não tá, né, dentro da igreja e tal, eu acho que não é só dentro da igreja, dentro da empresa o correto também é isso. Não é você chegar pro cara e falar assim, você não tá aqui e tal, já você vai lá e vai desligar. É a solução mais preguiçosa, né? Lógico que você vai ter, né, tem meta, tem resultado, vai ter que ter cobrança em cima disso, mas eu acho que o líder, a principal função do líder é acreditar mais no liderado do que o próprio liderado. Acho que essa é a principal função do líder. Massa. É ele acreditar mais e demonstrar para o seu liderado que ele acredita mais nele do que ele mesmo. E aí o cara, né, é um negócio louco isso daí. Isso tem um efeito interno muito forte. Quando você fala isso para o cara, fala, cara, isso daqui não dá. Fala, eu não aceito esse tipo. Por que você está falando que não dá? Você pode até falar que não dá hoje. Por enquanto, porque você ainda não tem as condições ideais, porque você ainda não tem o conhecimento necessário, por qual motivo que não dá hoje. Não quer dizer que amanhã isso não vai dar ou que daqui a algum tempo isso não vai dar. Então, acho que esse trabalho de liderança, ele faz toda a diferença quando você está, né, à frente de um negócio e você conseguir trabalhar esses casos e falar assim, vou gerenciar conflito. Primeira coisa, entender a causa do conflito. Cara, por quê? Por que vocês não estão se dando bem? Porque você tem inveja porque ele performa melhor, porque ele tá... Não, porque ele rouba o seu cliente, ele faz algo que não é certo. Então, assim, ele falou, o que você tem de melhor? O que você tem de melhor? Você tá aqui, você sabe por que você tá aqui? Porque você tem esse perfil, você tem esse outro, vocês estão para se completar. Porque você é um cara que atende, você vende mais, um ticket maior, você aumenta a quantidade de itens desse negócio, você atende mais devagar, mas você atende com mais qualidade. Então, vocês se completam, vocês fazem parte de um sistema e vocês se completam. Então, se vocês entenderem isso, vocês vão conviver melhor e vão entender, inclusive, o perfil do cliente. Esse cliente aqui, ele é perfil de quem? É um cliente que ele quer mais atenção? Não, então é para fulano. Não, esse cliente aqui é aquele cliente que quer, cara, ele é mais ativo. Porque acho que isso vai ser bom para você como líder, para os dois que estão performando e para o cliente. Com certeza. É a capacidade de negociar. E essa compreensão, eu acho que é o ponto principal da existência de um negócio. Você falou o nome aí, cliente. Esse aí, todo negócio existe não porque tem alguém investindo, todo negócio existe não porque... Existe porque alguém precisa, ou por desejo, ou por status, ou por necessidade.
todo negócio existe por conta dessas 3 circunstâncias. Ou o cara vai comprar um carro porque ele quer, ele deseja, ou porque ele quer ter o status, ou porque ele precisa. E você entender também qual o perfil de cada cliente que está entrando dentro da sua empresa é fundamental, até pela abordagem. Quando você está ali dentro e você treina a sua equipe entende, isso é muito legal. Eu dei um caso que aconteceu recente que eu fiquei assim assustado, até o Gabriel, tem uma pousada aqui na cidade de Chapada. Ele chegou e falou, queria falar com o dono. Ele não me conhecia pessoalmente, né? Ele falou, olha, quem que você vai... Tem o Fernando, né? Que é meu primo, meu sócio. Tava lá e falou, não, eu quero falar com... Quem que é? Aí conhecia por nome, né? Ah, você é Gabacó, cara, vai prazer com esse cara. Eu quero fazer uma reclamação formal para você. Eu falei, vixe, o que aconteceu, né? Eu falei, claro, mano, vamos lá na sala. Eu tirar, porque achei que ele ia falar mal de algum atendimento, alguma coisa, né? Na frente, e aí é outra regra, né? Elogia em público e chama atenção no particular, né? Então eu falei, não, de cliente da loja, falei, vamos lá, e fui pra sala. O que aconteceu? Ele falou, cara, eu vim aqui comprar um canivete, cara. Eu vim aqui comprar um canivete. Precisava comprar um canivete, me indicaram, eu vim aqui comprar um canivete. Irmão, eu não sei o que fizeram na minha cabeça, que lavagem cerebral. Falei, meu irmão, eu fiz aqui, eu vou tirar meu CR, já comprei uma 12, já fiz um negócio, cara, eu vim aqui para comprar um canivete, gastei quase 10 mil reais aqui. Eu falei, então a missão foi cumprida. Eu falei, fazer o cliente comprar, às vezes, o que ele nem sabe que ele precisa. Sim. E mostrar fazer ele pagar, às vezes, até com o dinheiro que ele não tem. Porque, às vezes, eu falei, o grande vendedor é aquele que vende o que o cliente não sabe que precisa. Não é você vender o que o cliente não precisa. Isso daí é ruim. Quando você vende o que o cliente não precisa, você está empurrando. Mas é uma coisa que nem ele sabe que precisa. Então, quando você fala, cara, você é pai de família? Sou. Você é provedor, não é? Cara, você sabia que você é cristão? Sou cristão. Qual que é o seu dever? Não é cuidar da prole? Cara, na Bíblia não fala que é o Estado que tem o dever de cuidar da prole. Se Deus te deu o dom de ser pai, de ser detentor de uma prole, cara, a responsabilidade de cuidar da sua casa, da sua família é sua. E aí você vai puxando, né, dentro da própria Bíblia. O ladrão que sangrar, né, que estiver roubando, os anjos choram, mas não condenam. Então aí você começa a fazer uma abordagem com o cara e fala, cara, e se eu entrar? E aí? Cara, vai ser tarde. Se você não tem possibilidade de se defender, de defender sua prole. E aí você começa a trabalhar, cara, não, cara, eu preciso mesmo. Eu já pensei várias vezes, mas não dá. Eu falei, como que não dá? Dá, mas como que eu faço? Não, gente, isso é a nossa especialidade. Então, aí eu fui, depois fui lá, fiz um elogio formal pra equipe, né? Que fez todo o atendimento, que começou no atendimento em loja, que era no canivete, levou ele, conheceu, viu, foi lá, tirou, ficou, e aí... Isso aí, pra nós, é muito satisfatório, né? Como proprietário, é muito satisfatório. Eu evito de estar lá o tempo todo, que é outro, falando do empreendedorismo, né? Tem muito dono que fala assim, o olho do dono que engorda. Concordo, o dono tem que estar cuidando. Só que se o dono fizer o que for missão dos colaboradores de fazer, tem 2 problemas aí. Uma que você não vai deixar ele desenvolver, porque você vai travar ele. E outra, que você nunca vai dar autoridade para ele. Então, se eu tô lá dentro da loja, o cara chega e me vê, o que ele vai querer falar? Ele vai querer falar comigo lá dentro. Então, às vezes, ele vai querer falar comigo, eu não dou oportunidade pro vendedor. Eu vou ficar... Então, eu desço, atendo. Quando o pessoal vem, chama, fico ali. Tô sempre passando por ali, mas quando o cara vem, fala, vem aqui, ó, senta aqui, vou com fulano aqui. Porque acho que isso é muito importante. Às vezes, o empreendedor tem negócio de centralizar. Cara, só eu sei fazer, ninguém vai fazer como eu faço, ninguém não vai fazer. Ninguém vai fazer como você faz. Mas ensina o seu colaborador a fazer como você quer que ele faça. Igual você, ele nunca vai fazer. Como você também não vai conseguir fazer igual ele, porque ninguém é igual a ninguém. Você não vai conseguir se multiplicar também. Não vai conseguir, e aí você não consegue expandir, né? Se você ficar em cima de você não consegue expandir, você não consegue ter tempo, você não consegue... Então, acho que... E tudo isso tem a ver com a minha experiência dentro da atividade de operações especiais. Sim. Dessa, né, de delegar, de ensinar, de confiar, de transmitir, de passar conhecimento. Cara, mas você vai ensinar, você ensina. O cara, quando ele tá bom, ele sai. Eu tenho orgulho de dizer que grandes, ótimos colaboradores que eu tive viraram concorrentes meus. O cara que saiu de dentro, abriu uma empresa, foi concorrente, tá lá, e eu sei da dificuldade que tá passando também, porque é a dificuldade de empreender, mas fico feliz, porque o cara cresceu. Ou seja, eu passei na vida dele, puxei o cara pra cima. Legal. De alguma forma a gente contribuiu. E aí muitos empresários, no medo do cara
virar um concorrente dele, no medo dele treinar o cara e o cara receber uma proposta e ir trabalhar no concorrente. Não desenvolve o cara. Não desenvolve o cara, é ótimo. Você fica com uma equipe medíocre, com uma equipe... Você é ótimo, você é um cara cheio de equipe ruim, cheio de cara ruim, porque com medo de fazer o cara crescer, capacitar, você prefere ficar com colaboradores ruins, sabe? Boa. Então, acho que isso é uma coisa que eu já ouvi muito. O cara fala, não vale a pena você investir, você investe, depois o cara sai. Fala, sai porque você é fraco, porque você não consegue reter talento, sai porque você não consegue segurar o cara. Se ele cresceu ao ponto de receber uma proposta e ir pra concorrência e você perdeu o cara, é porque você não foi... Você investiu, você investe no cara pra quê? Pro cara crescer, pro cara ganhar mais. Aí ele quer investir no cara e depois quer continuar pagando o mesmo que ele pagava quando o cara era um iniciante, um estagiário na empresa. Não tem como. Então, acho que isso tudo também a gente vai vendo, né, ao longo do tempo da jornada, que faz a diferença no resultado. Que lição, hein, Gil? Muito bom, cara. Você vê, não tem, cara, o empreendedorismo, ele tá em tudo, né? Em todos os lugares. O cara tá na iniciativa privada, na iniciativa pública, ele tem que acender essa chama de resolução de problema. E o empreendedor nato, ele empreende em qualquer lugar também. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não deu pra você ver. 45 minutos. Já estourou o tempo. Não chegamos nem na política. Putz, né? Não, aqui nós vamos ficar só no empreendedorismo. Tem um podcast que é só sobre política. Não, mas é empreender na política. Mas o cara empreendeu em tudo, pô. Pois é, mas é mais demais o papo. Mas eu não consigo parar de pensar em dar um choque no Johan. Isso é meu sonho. Mas esse papo é muito legal e vai muito rápido, né? E aí, só para finalizar, como se tocaram no assunto da política, um dos grandes desafios hoje é fazer os empreendedores entenderem a necessidade também de ir para a política. Porque o que está faltando no serviço público é a mentalidade de empreendedor, entender que o Estado é uma grande empresa, é uma grande empresa, ele precisa ser administrado, ele precisa ser gerido com as mesmas lógicas, né? Respeitando o servidor, que tem um plano de carreira, que é um pouco diferente da iniciativa privada nesse sentido, que tem a estabilidade financeira que você precisa trabalhar internamente, mas olhar o setor público da mesma forma que se olha a iniciativa privada é fundamental. Entender números, cortar gastos, entender onde que dá para melhorar, otimizar os resultados. Acho que isso faz toda a diferença. A gente está vivendo um período sombrio, né? Mas eu acho que a gente já foi pior nessa parte de você saber que você tem que ser participativo na política. Antigamente, você falava de política, o pessoal falava, isso aí não quero me envolver, não é pra mim, isso é só com vagabundo e tal, e ficava, né, no seu status quo ali, né? Hoje, apesar de a gente estar numa politização muito grande, um radicalismo muito grande para todos os lados, a gente está tomando essa consciência de que você tem que estar lá, né? Se não for eu, se não for você, que se consideram homens de... né, nós consideramos homens de Deus, homens empreendedores e tal, quem que vai estar lá? É isso aí. Quem que vai estar lá? Tem que preencher essa lacuna, tem que preencher né? essa vaga, senão alguém vai estar preenchendo. E esse pessoal vai educar a população, vai educar nossos filhos, vai educar nossos funcionários, né? Então a gente tem que se envolver. A gente tá com esse pensamento, né? Sempre. E a hora que entra um cara lá, a gente tem que apoiar, porque se ele tem uma veia parecida com o nosso, até chegar na gente, né? Um dia vai chegar. Cara, eu fiz processo seletivo na época do meu gabinete e eu coloquei pessoas que até continuam, porque quando eu saí, o meu gabinete foi assediado. O pessoal saiu pegando, né? O pessoal. Eu fiz um processo seletivo, várias pessoas que trabalharam comigo nem sabia que eu tinha sido candidato, não votaram em mim no processo seletivo, mas eu tinha uma equipe, modéstia à parte, uma equipe fodástica, de alta performance, assim, lá dentro da Câmara, que a gente fazia um trabalho muito diferenciado. Desenvolvia aplicativo, que os caras conseguiam acessar tudo que a Câmara não tinha. Você entrava no meu aplicativo e via tudo que ia ser votado, como cada um dos vereadores votaram, a minha justificativa de voto, por que eu votei sim, por que eu votei não, em cada um dos projetos. Tinha uma área de podcast que era aberta, uma área que eu fiz uma mesa de reunião e lá, quem quisesse gravar, utilizava lá, gratuito. Então, assim, eu fiz muita coisa do empreendedorismo, eu trouxe muito para dentro da política. Fiz o planejamento estratégico de gestão, né, do período. Enfim, acho que tudo se relaciona. O empreendedorismo, ele transforma. Não tem outra forma. Falo para os meus amigos que são operadores de segurança pública e são funcionários públicos. Eu falo, cara, o funcionalismo público, ele te traz estabilidade. Se você planejar, você vai ter uma vida cômoda. Não confortável, cômoda. Cara, você tem que sair da zona de conforto. Fala, cara, vai se lascar. Eu quero a zona de conforto. Eu não quero a zona de comodismo. Sim. Então as pessoas se confundem, né, no jargão. Cara, tá na zona de conforto. Cara, a zona de conforto é onde todo mundo sonha estar. Zona de conforto é aquele que você vai ter horário pra você vai ter tempo pra sua família, você vai ter outra coisa, zona de comodismo. Que você pode estar
você pode estar na merda, ser morador de rua e estar na zona de comodismo, porque é aquilo ali pra mim e tal. Como às vezes você pode estar também numa situação que você chegou e você se acomoda. E aí você também vai, com certeza, dali pra frente você vai declinar. Então, isso faz uma diferença muito grande, sabe? O Bernardinho fala muito, né? A teoria do inconformismo. Nunca se conformar. Cara, eu quero chegar no topo. E depois do topo? Cara, cheguei no topo, não tem mais. Começa a fazer uma escada, começa a pegar pedra, juntar e vai subindo. Se autodesafiar porque e senão motivar. você só vai pra baixo. Você chegou no topo, qual que é o outro caminho? É ir pra baixo. Então você tem que se reinventar e falar, cara, então agora eu vou começar a construir uma escada, um prédio aqui no topo e vou ir pra cima, vou pra cima. Que massa. É isso aí. Tenente Coronel Pacola, o que seria o sucesso pra você? Em toda essa jornada. É muita história, né, cara? Depois vamos ficar batendo papo aqui e gravar outro. Cara, sucesso. Sucesso é você alcançar aquilo que você sonha. Aquilo que você sonha. Então, pra mim, isso é sucesso. Eu vou alcançar aquilo que você sonha. Não é alcançar o que as pessoas querem que você alcance, que você ser o que as pessoas querem que você seja, mas alcançar aquilo que você sonha. E aí eu faço um parênteses. Sonhar pequeno e sonhar grande tem o mesmo trabalho. Mas se você sonhar grande, as suas ações para o seu sonho acontecer vão ser muito mais intensas, de muito maior intensidade, com muito maior vontade. Porque se você sonha pequeno, você vai conseguir aquilo ali, não vai demorar, você vai conseguir, você sabe que você não precisa se empenhar tanto. Então, acho que é isso. E você alcançar os seus sonhos. E a cada vez que, né, e a cada objetivo que você alcançar, você precisa traçar novos objetivos para que você esteja sempre vivendo a sensação de sucesso. Divide a sua vida dentro daquelas colunas, né? Família, espiritualidade, profissão, né? Que você tem ali, vida financeira. Cara, e aí você vai, traça o sucesso que você quer para cada uma dessas. Seja a sua melhor versão como pai, sua melhor versão como marido, seja a sua melhor versão como empreendedor, seja a sua melhor versão como amigo, seja a sua melhor versão em tudo que você for fazer. E não se preocupe se a sua melhor versão não é a versão que as pessoas gostariam que fosse ou esperava que fosse. Mas durma todos os dias com a sensação de que você fez o melhor que você podia com a condição que você tinha naquele momento. Que legal. Acho que é isso. Muito legal. Estou satisfeito. Meu irmão. E por falar em sucesso, família, prosperidade, a gente queria te presentear com um livro do nosso querido pastor Alexandro Dotto, 40 princípios para a prosperidade. Obrigado, mano. Obrigado aí. Não é ponto 40 princípios. Vai ser, mas 40 tá princípios. Ótimo. Não sendo 13, tá ótimo. E também, um outro símbolo da sua passagem aqui no nosso podcast é uma caneca do Rafael Jonier, que veio agora numa embalagem especial. Ele tá sempre evoluindo, né? Nem sempre, né? Mas o Jonier é um cara fera. Né? Show de bola. Então tá aí, significa que você passou aqui, são quase 90 episódios. Quase 200 episódios. 192. Ah, 192. É que você inventa um número. Tá? Eu já tô arredondando. 193. 193. Só pra já me corrigir São aqui. mais de 193 canecas, porque às vezes vem de duplo, vem né, aqui de duplo aqui. Então tá aí o símbolo da sua passagem pra cá. Especial, Maravilha. tenho certeza que vai ter um lugarzinho lá na Força e Honra. Com certeza, vai estar junto. Tem a coleção de canecas e já fica, né, a dica lá. Isso aí, surpreenda. Sempre, né? Você pode só entregar uma caneca, você pode fazer aqui, ó, entregar uma experiência, né? Embalar, isso vende muito também. Não adianta você ter um ótimo produto se você não tiver embalagem, mas também não adianta você só ter embalagem se o conteúdo não prestar. Boa. Então fica aí a dica. Parabéns aí, Johnny. Não é só mais uma caneca, né? É uma caneca diferenciada. Então seja diferente, faça a diferença. Muito igual bom. A gente é bonito e ainda tem um bom programa. O que você acha? Olha, e por falar em força e honra, obrigado pela força. Obrigado, foi uma honra ter você aqui. Isso aí. Obrigado. Valeu. Terça-feira que vem a gente está de volta com mais uma história fantástica como essa aqui. Tenho certeza que você pegou vários insights para sua vida empreendedora. Não esquece de compartilhar com aquele amigo seu. E a gente está de volta semana que vem com mais um Papo à Vista. O podcast da Rentaliza.